Olá, gente! Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre por que ler a Bíblia. Vou começar pela palavra, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Então a gente vê aqui que Deus já tinha dito, assim que o livro da lei estava concluído, e as pessoas deveriam meditar de dia e de noite e ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito a palavra, né? Para que tudo corresse bem, para que a pessoa fosse bem sucedida e próspera. Diz que se a gente fizer tudo como está escrito, a gente vai ser bem sucedido, né? Deus vai estar com a gente e vai nos dar a vitória. Amém? E, além disso, diz que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. E, por mais incrível que seja a sua memória, não tem como você meditar na palavra todos os dias, de dia e de noite, se você não estiver todo o tempo lendo, todos os dias, né? Lendo a palavra, buscando conhecer mais da palavra de Deus. A palavra é ela que nos guia, né? O Senhor resolveu se revelar a nós através da sua palavra. E nos deixou mandamentos, estatutos, preceitos, leis, né, que nós devemos seguir, porque o Senhor sabe todas as coisas. E através da palavra dele nós podemos saber também as instruções que nós devemos seguir para ter uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de alegria. Porque a palavra de Deus nos dá todos os direcionamentos que nós precisamos na nossa vida. Independente do assunto, na palavra está a resposta, e eu tenho certeza disso. Teve até uma vez no Instagram que eu fiz uma caixinha de pergunta ali, né? Faça uma pergunta e eu vou te responder com a Bíblia, né? Vou te responder o que está na Bíblia. E não teve uma pergunta que eu não pudesse responder, que a resposta não tivesse aqui na Bíblia, no caso, né? A Bíblia não pudesse responder. Porque, literalmente, na Bíblia tem todas as respostas. Teve uma situação que eu vivi que eu estava numa batalha espiritual assim e eu tinha que fazer uma viagem na mesma semana. E eu estava muito desconfortável, sabe, o Senhor estava falando assim no meu coração que não era para mim ir, mas eu queria ir. O Senhor estava dizendo muito forte para mim não ir, eu estava muito desconfortável com aquela situação. E aí eu orando e buscando, o Senhor me responde, me fala claramente, vai, Jesus me fala claramente, porque quando eu tô empacada, quando eu quero uma coisa, a gente sabe, nós somos humanos, quando a gente quer ouvir um sim, a gente vai distorcer tudo que o Senhor falar, tudo que for possível distorcer, a gente vai para ouvir o sim que a gente quer, e não o que o Senhor está dizendo. E eu falei, Jesus, me fala claramente. E aí eu senti assim de abrir a Bíblia, como todo crente já fez a última vez na vida, né? Falar assim, Deus fala comigo, e abrir a Bíblia num lugar aleatório. E eu abri e deu em Jeremias, o Senhor falando um não, dizer claramente, né? A resposta de Deus para Jeremias, e era um não, resumindo aquela parte, dizia um não bem claro para mim, dizendo para mim não ir, não fazer o que eu queria, e sim fazer o que Deus queria. E foi isso, gente, foi maravilhoso, e realmente foi um livramento que o Senhor me deu, e foi uma resposta clara, através da palavra. Então a gente tem que estar sempre em comunhão com a palavra, sempre lendo, sempre nos alimentando da palavra. Porque na oração do Pai Nosso também, que Jesus ensinou para os discípulos, na oração a gente diz, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. E assim como o pão físico que nós precisamos, o alimento físico para o nosso corpo, nós precisamos todos os dias, nós precisamos também ser alimentados pela palavra de Deus, né? Alimentar o nosso espírito. Alimentar com a palavra de Deus e com as leis, os mandamentos, os princípios, os estatutos que nós temos que seguir todos os dias para que nós sejamos bem-sucedidos e prósperos. E muitas vezes é fácil para a gente esquecer a palavra. A gente lê hoje uma palavra, por exemplo, ali quando fala sobre não falar, né, besteira, não falar coisas inúteis, que coisas inúteis não saem de sua boca, que a gente não ofenda, que a gente não fale bobagem, brincadeirinhas. E a gente lê isso hoje. Amanhã a gente está falando bobagem de novo, a gente já esqueceu que a gente não deve fazer isso, porque isso não é bom, isso não agrada o Senhor. Então,
é isso, a gente tem que estar todo dia fazendo essa manutenção para que a gente possa obedecer, porque isso vai nos dar uma vida de paz, de alegria, né? E de prosperidade e de sucesso, porque é isso que a palavra nos diz e nos garante também. Porque muitas vezes as pessoas querem ser abençoadas e querem ser bem-sucedidas, mas não fazem as coisas de acordo com o que a palavra diz. E, por exemplo, a palavra diz que do muito trabalho vem a riqueza. E aí você quer ser rico e você ora para Deus todos os dias. Ah, Senhor, me deixa rico, me dá dinheiro. E você não quer trabalhar. Aí não tem o que Deus possa fazer. Então a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, temos que nos alimentar todos os dias desse alimento espiritual. Então Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E se nós amamos o Senhor, se nós ao mínimo tentamos nos esforçar para termos reciprocidade com o Senhor, se nós sabemos que nós nunca vamos amar a Deus assim como Ele nos ama, mas se nós nos esforçarmos para amar o Senhor, retribuir esse amor que Ele tem conosco, nós vamos obedecer os seus mandamentos. E como nós vamos fazer para obedecer os seus mandamentos se nós não conhecemos Ele, se nós não meditamos nele, se nós não lembramos dele todos os dias? Então é muito importante você estar todo dia alimentando seu espírito, estudando a palavra, buscando conhecer mais de Deus, porque Deus é como um oceano infinito. Então, Ele realmente, o Senhor não tem fim. Ele não tem começo nem fim, Ele é o princípio e o fim, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecer mais e obedecer mais e permitir que o Espírito Santo nos molde, se Deus quiser, nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, assim como é a vontade de Deus, que nós sejamos aperfeiçoados, santificados, né? E que nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Para que isso aconteça, nós temos que estar todo o tempo, de dia e de noite, meditando na palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa luz, né? Que é o nosso manual, vamos dizer assim. Com certeza, a Bíblia é o nosso manual de vida. E nós temos que seguir cada detalhe. E ela é grande. É bastante detalhe. Mas isso é perfeito, isso é maravilhoso, porque, como eu disse no começo do vídeo, não existe pergunta que você tenha que Deus não possa te responder, que a palavra não possa te responder. Porque aqui está cada detalhe da nossa vida, cada pequeno passo que nós vamos dar, o Senhor nos ensina através da sua palavra e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, de meditar todo dia na palavra, então comece a adquirir esse hábito, comece a praticar o que a palavra diz, que você vai ver a sua vida ser transformada, que você vai ver as coisas acontecer. É só através da obediência à palavra que nós podemos ver a bênção nas nossas vidas. Então nós devemos ler, meditar e obedecer a palavra de Deus, amém? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Tchau!